Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Sinais e Sistemas. Como nós já estamos falando desde o início, este curso é baseado no livro Sinais e Sistemas, de Alan Oppenheim e Alan Wilsky. Nesta aula vamos falar sobre sistemas Leeds causais descritos por equações diferenciais e equações de diferenças. Este é o assunto do item 2.4 do nosso livro-texto. Muito bem, uma classe muito importante de sistemas de tempo contínuo é aquele onde as entradas e as saídas são relacionadas por equações diferenciais com coeficientes constantes. É o caso de dois exemplos que nós já apresentamos aqui nesse curso, que é o circuito RC e o movimento de um veículo sujeito a uma força de aceleração e a força de atrito. Então, estes dois exemplos simples estão lá no começo do capítulo 1, você poderá revê-los assim que tiver um tempinho. Muito bem, de forma semelhante também existe uma classe de sistemas Leeds, agora de tempo discreto, cujas entradas e saídas são relacionadas por equações de diferenças linear, com coeficientes constantes também. Também no capítulo 1 do livro-texto nós temos lá dois exemplos simples, que é justamente a equação de diferenças que descreve o acúmulo de capital em uma conta bancária e também a simulação em computador ou a simulação digital de um sistema de tempo contínuo. Nós vamos começar com as equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Então vamos pegar aqui como exemplo essa equação diferencial de primeira ordem. De primeira ordem porque aparece aqui apenas a derivada primeira da nossa função de saída. Então, dy dt mais 2y de t igual a xt. Esta é uma equação diferencial onde y de t é a saída do sistema e x de t é a entrada. Percebo que é uma relação entre elas, mas não de forma explícita, do tipo y igual a alguma coisa que depende de x de t. Mas é uma equação onde aparece o y e o x implicitamente relacionados por uma restrição. Vamos pegar aqui como exemplo o caso do veículo em movimento. Então a equação diferencial que descreve o movimento do veículo é esta aqui, ó, dvdt mais ρ sobre m, onde ρ é o coeficiente de atrito, m é a massa do veículo, vezes a velocidade é igual a 1 sobre m vezes x de t. Se nós compararmos estas duas equações, vejam, elas são bastante semelhantes. E aqui nós podemos tirar que b sobre m igual a 2, 1 sobre m igual a 1. Então, se nós encontrarmos a solução para esta equação diferencial, nós automaticamente também estaremos encontrando a solução para esta equação diferencial ou qualquer outra equação diferencial que tenha a mesma estrutura se relacionando com esta equação por constantes, como eu acabei de mostrar aqui. Muito bem, como eu falei, então um aspecto muito importante é que as equações diferenciais fornecem uma especificação implícita do sistema. Ou seja, esta equação diferencial descreve uma restrição que existe entre a entrada e a saída do sistema. Para obtermos a expressão explícita, nós devemos então resolver a equação diferencial. E para obter esta solução, nós devemos informar algumas condições auxiliares, que também são chamadas de condições iniciais ou condições de contorno, se for um problema a duas variáveis, por exemplo. Então vamos ao primeiro exemplo. Nós queremos encontrar a solução desta equação diferencial, dy dt mais 2y de t igual a x de t. A entrada ou o sinal de entrada é descrito por esta equação. X de t é igual a uma constante k que multiplica e elevado a 3t vezes a função de grau u de t. K é um número real. A solução completa para esta equação diferencial consiste, então, em encontrar uma solução particular, que nós chamamos de y índice p de t, e uma solução homogênea, que nós chamamos de y índice h de t. Ou seja, é uma técnica de solução de equação diferencial que é ensinada nos cursos pertinentes. Então, a nossa saída y de t vai ser a soma de yp de t mais yh de t. A solução particular é a solução desta equação diferencial, dy dt mais 2y igual a zero. Logicamente, tudo função de t.
Um método usual para a solução da equação particular é encontrar a chamada resposta forçada, ou seja, um sinal que tenha a mesma forma do sinal de entrada. Então nós vamos admitir a hipótese de uma solução que vale para t maior que zero da seguinte forma: y de p é igual a y maiúsculo que multiplica e elevado a 3t, onde esse y maiúsculo é uma constante, é um número que nós devemos determinar. Então, substituindo a equação do sinal de entrada, x de t igual a k que multiplica e elevado a 3t o de t, e a equação que é nossa solução proposta para a solução particular, y de p igual a y, constante, e elevado a 3t. Na nossa equação diferencial original, nós vamos obter então a seguinte solução: 3y elevado a 3t mais 2y elevado a 3t vai ser igual a k e elevado a 3t. Veja bem, esta solução vale para qualquer valor de t. Portanto, nós podemos colocar aqui t igual a zero e ficarmos com 3y mais 2y igual a k ou y igual a k sobre 5. De modo que a solução particular y de t vai ser então a k sobre 5 que multiplica e elevado a 3t, para t maior que zero. Para encontrarmos a solução homogênea, nós vamos supor uma outra solução desta forma: YH igual a A, que multiplica E elevado a ST. Então, substituindo a solução proposta para o Y índice H de T na nossa equação diferencial homogênea, nós vamos ter o seguinte desenvolvimento: a S que multiplica E elevado a ST, mais 2 vezes A que multiplica E elevado a ST, agrupando aqui os termos, A e elevado a ST que multiplica S mais 2 é igual a zero. Portanto, S mais 2 deve ser igual a zero. Então, chegamos à conclusão que S é igual a menos 2 e A pode ser qualquer valor. Então, fazendo uso desse fato e da solução particular que nós já havíamos encontrado na equação y de t igual a solução particular mais solução homogênea, a solução para a equação diferencial proposta dy de t mais 2y igual a x vai ser esta aqui. Y de t é igual a que multiplica e elevado a menos 2t mais k sobre 5 e elevado a 3t, para t maior do que zero. Bom, como nós podemos perceber, esta equação aqui tem duas constantes que devem ser determinadas, a constante a e a constante k. Ou seja, depende daquelas condições auxiliares que nós falamos agorinha há pouco. No nosso caso, o nosso interesse é em sistemas lineares invariantes no tempo causais, ou seja, x de t é igual a zero para t menor do que zero. E a condição inicial, y de t vai ser igual a zero. Portanto, substituindo essas informações na equação que nós já temos para y de t, nós chegamos a uma relação entre a e k dessa forma. A é igual a menos k sobre 5. Portanto, para t maior do que zero, fica y de t igual a k sobre 5, que multiplica e elevado a 3t menos e elevado a menos 2t. Ainda resta uma constante a ser determinada, a constante k, mas para isso nós precisamos conhecer mais alguma informação auxiliar, por exemplo, o valor da velocidade em algum instante t0. Finalmente, nós podemos expressar a solução geral para y de t desta forma: y de t é a constante k sobre 5, que multiplica a diferença entre as exponenciais, e elevado a 3t menos e elevado a menos 2t, que multiplica a função degrau u de t. Nós encontramos a solução para uma equação diferencial de primeira ordem, onde aparece a derivada dy dt, mas nós podemos generalizar para equações diferenciais de ordem superior através de uma expressão em somatório, como esta aqui, somatória de k de 0 até n, de constante a índice k, que multiplica a derivada de ordem k de y em relação ao tempo. Isso é igual a um somatório de k de 0 até m, de constante b índice k, que multiplica a derivada de ordem k da função x de t, ou do sinal x de t. No livro texto, nós temos alguns parágrafos adicionais explicando como proceder neste caso aqui. Então, você poderá fazer esta leitura e ter uma compreensão um pouco mais adequada deste assunto. Ok, agora vamos falar sobre equações de diferenças lineares com coeficientes constantes. Vamos iniciar fazendo uma analogia
entre os sistemas de tempo contínuo e de tempo discreto. No caso do sistema de tempo contínuo que nós acabamos de ver, as relações entrada e saída, que são descritas por equações diferenciais, podem ser expressas dessa forma em termos de somatórios, aqui representando então equações diferenciais com derivadas de ordem superior. Para o sistema de tempo discreto, nós podemos substituir estas equações da seguinte forma. Aqui fica um somatório de k de 0 até n de a índice k, ou seja, um coeficiente a índice k, que multiplica y de n menos k, uma diferença. Isso é igual a um somatório k de 0 até m de coeficientes b índice k, que multiplica diferenças x de n menos k. Ok, então equações desse tipo, ou seja, equações de diferenças lineares, podem ser resolvidas de forma análoga à que foi utilizada para resolver equações diferenciais a coeficientes constantes. Então nós podemos considerar a nossa solução completa ou geral como sendo a soma de uma solução particular e uma solução homogênea. No caso, a solução particular tem a mesma expressão que nós já apresentamos para a equação de diferenças lineares e a solução para a equação de homogênea é a solução para esta equação, onde este somatório é igualado a zero. Assim como no tempo contínuo, aqui no tempo discreto nós também devemos especificar condições auxiliares. Nós vamos nos concentrar na condição de repouso, que diz que x de n é igual a zero para n menor que n0 e y de n também é igual a zero para n menor que n0. Desta forma, então, o sistema descrito por esta equação é um sistema Litt causal. Para o sistema de tempo discreto, eu posso manipular esta equação, já que é uma equação numérica, da seguinte maneira. Eu vou isolar o primeiro termo, que corresponde ao k igual a zero. Então a equação fica a índice zero, que multiplica y de n, mais o somatório a partir de k igual a 1 até n destes termos, igual a esse somatório, ou a índice zero, que multiplica y de n, vai ser então este somatório menos este somatório. Vou passar o a0 dividindo, então vai ficar y de n igual a 1 sobre a0, que multiplica esta diferença entre os somatórios. Desta forma, eu tenho uma expressão explícita para o y de n em função de valores que foram obtidos em instantes anteriores. No caso específico de n igual a zero, então a nossa saída y de n se reduz a esta expressão, onde nós podemos perceber que não há recursividade envolvida, ou seja, os valores de y de n não dependem de valores de y previamente calculados. Esta equação aqui é correspondente a esta equação para o tempo contínuo, onde nós percebemos que não há derivada da função da saída y em relação ao tempo. Então, esta equação também é uma equação direta ou explícita para a saída y de t. Muito bem, então vamos ao exemplo 2.15 do nosso livro-texto. Considere a equação de diferença y de n menos meio de y de n menos 1 igual a x de n, que também pode ser expressa desta forma. Y de n é igual a x de n mais meio de y de n menos 1. Então, como nós podemos perceber, a saída no instante n depende da entrada no instante n e também da saída no instante anterior, n-1. Então, para começarmos a nossa recursividade, nós precisamos de um valor inicial. Vamos considerar a entrada da seguinte forma. X de n é igual a uma constante k que multiplica o impulso de n. Então vamos levar em conta a condição inicial, que diz que x de n é igual a zero para n menor ou igual a menos 1. Então, y de menos 1 é igual a zero. Esta é a nossa condição inicial. A partir daí, nós podemos construir a nossa resposta. Então vamos lá. A saída no instante zero vai ser x de zero, que vai ser k vezes delta de zero, que vale 1, portanto vale k, mais meio de y de menos 1, que vale zero. Então, k. A saída em y de zero, n igual a zero, vai ser k. Para n igual a 1, y de 1, então vamos ter x de 1 mais meio de y de zero. X de 1 é k vezes delta de 1, que vale zero. Meio de y de zero, que vale k. Então, meio de k. Y de 1
é igual a meio de k. Y de 2 vai ser x de 2, que vai valer 0, mais meio de y de 1, que é meio de k. Então, 1/4 de k. E assim por diante, y de n vai ser x de n, que é 0, desde que ele não seja igual a 0, mais meio de y de n menos 1, que é o valor anterior no caso, então o resultado é 1 sobre 2 elevado a n vezes k. Então, como o nosso sistema é LIT, linear invariante no tempo, o seu comportamento entrada-saída é totalmente caracterizado pela sua resposta ao impulso unitário. Se nós fizermos k igual a 1, então nós vemos que a resposta ao impulso, neste exemplo, é h de n igual a 1 sobre 2 elevado a n vezes a função degrau, u de n. Muito bem, então nós vamos interromper aqui esta aula e retornaremos na próxima aula, onde continuaremos a apresentar os assuntos abordados na seção 2.4 do nosso livro-texto. Falaremos sobre representação em diagramas de blocos, de sistemas descritos por equações diferenciais e equações de diferenças, e se houver tempo também falaremos sobre as funções de singularidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.